Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. O vídeo de hoje é um jeito de tentar tirar um assunto do meio. Quando eu quero parar de falar de um assunto, geralmente eu gravo um vídeo longo e explicativo sobre aquele assunto para ver se as pessoas deixam esse assunto ir embora. Muito público novo chegou aqui no canal e muito público novo está querendo saber sobre minhas posições políticas, digamos assim. Iago, você aí de vez em quando critica isso, critica aquilo outro, você é de esquerda, de direita, é comunista. Onde é que você tava quando o Lula tava lá? Foi golpe? Não foi golpe? Bolsonaro não é Bolsonaro, direita, esquerda, Estado, não Estado, imposto é roubo. Eu tento ignorar alguns desses assuntos, porque esses assuntos não me importam muito naquilo que eu produzo aqui no 2 Dedos de Teologia. Eu tento falar de política dentro dos seus relacionamentos com a teologia principalmente. Tento fazer análises cristãs das coisas. Mas vocês perguntam tanto em toda oportunidade que tem sobre questões políticas e querem saber como eu penso sobre isso, sobre aquilo outro, que eu tive uma ideia. E essa ideia eu acho que vai ser boa. Eu abri lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, pedi pra vocês fazerem perguntas sobre o que eu penso acerca de política, pra vocês me conhecerem politicamente, digamos assim. Assim, sempre que surgir alguém eriçado querendo saber quem sou eu acerca de política, pelo menos já tem um vídeo pra passar isso em frente. Funcionou no vídeo sobre sexo. Quando eu abri a caixinha de perguntas, todo mundo só queria saber sobre sexo. Eu fiz o vídeo sobre sexo e agora ninguém mais pergunta sobre sexo. Olha que coisa maravilhosa, porque está tudo respondido lá. Então o que é que eu vou fazer? Vou responder tudo o que vocês querem saber sobre minhas posições políticas, na esperança de vocês voltarem a me fazer perguntas sobre teologia, já que vocês não param de me perguntar sobre política e eu abro a caixinha, aparece lá umas 1000 perguntas sobre política, eu tenho que ficar peneirando, tipo um mineiro, tentando encontrar alguma pepitazinha de boa pergunta teológica no meio de um monte de pergunta doida sobre o MBL, o Lula e o Bolsonaro. Então esse é um Pergunte ao Pastor temático sobre as cores de política que vocês querem muito saber. Deixa eu achar aqui as perguntinhas de vocês. Tá aqui, suas perguntinhas sobre política. Então eu vou responder tudo que eu puder, vamos lá. Você se considera de direita, de esquerda ou de centro? Eu me considero de direita, certo? Eu me considero como alguém da perspectiva de direita, não porque gosto do nome direita, sei lá, porque eu sou destro ao invés de ser canhoto. Na verdade é porque eu me identifico como um liberal acima de qualquer coisa. Quando eu faço o Political Compass, eu fico dentro da direita, mais no meinho, assim, nem tanto, nem como conservador, nem como liberal de forma muito estrita. Eu tô mais ali em cima, no meinho, tá bom? Por eu ter posições mais voltadas à liberdade econômica, eu acabo caindo pro lado direito em todo o Political Compass. Então eu sou de direita. Por mais que essa linguagem, né, direita e esquerda, seja linguagem um tanto limitada para descrever realmente as posições políticas, né? Você pensa, sei lá, o anarquismo clássico, é de direita ou é de esquerda, né? É muito difícil calcular isso. Uma sociedade comunista e uma sociedade anarcocapitalista, em tese, são sociedades muito parecidas em termos de configuração política. Eles estão em pontas, em extremos, mas acabam se tocando. Por mais que o caminho para chegar a essa sociedade seja por vias completamente contrárias, né? Você tem o comunismo sendo alcançado pela via totalitária socialista, o anarcocapitalismo por um caminho cada vez mais aberto de liberdade econômica, mas no fim das contas as sociedades se tocam. Só muda a antropologia mesmo. Então, acaba que eu acho que esse direita e esquerda é uma coisa muito limitada, mas eu seria encaixado dentro da direita, dentro das minhas posições políticas. Você se considera libertário, liberal, minarquista ou o quê? Eu me considero um minarquista. Eu posso me chamar de liberal também. Em inglês, liberal é um termo que é usado pelos socialistas, basicamente. Libertário, em inglês, fala de liberais de forma geral. O termo libertarian, quando foi traduzido para o português como libertário, acabou virando um termo anarcocapitalista, enquanto liberal é usado no Brasil mais para minarquistas. Só que isso é uma particularidade muito nossa aqui no Brasil, certo? Qualquer liberal minarquista é um libertário, em certo sentido. Nos Estados Unidos, os libertários não são anarcocapitalistas necessariamente. Você pode ser um libertário e ser só um liberal ou um minarquista. Então eu sou um minarquista, eu creio no Estado mínimo. Quanto é esse mínimo aí é outra conversa, de uma perspectiva liberal em termos econômicos. Eu prefiro dizer que eu sou a favor de economia aberta, porque isso explica melhor o que eu quero dizer. Nas minhas leituras do Novo Testamento, eu não consigo ser um anarcocapitalista. Romanos 13 e 1 Pedro e Tito falam do Estado como uma instituição que Deus nos dá. O Estado é servo de Deus, ele é nosso diácono, é nosso liturgo, ele tem uma função para o nosso bem. Eu não consigo ser um anarcocapitalista. Eu acho que as leituras anarcocapitalistas da escritura são muito frágeis. Agora, me parece, na leitura de Paulo e de Pedro, que as funções do governo civil são funções muito humildes. Para que serve o Estado, esse governo civil com autoridade sobre nós, a quem pagamos impostos? A função que Paulo dá é punir o mal e louvar os bons. Então me parece que controlar detalhes da vida social, controlar importação e exportação, papel moeda, crédito, bancos e até algumas coisas consideradas essenciais, como saúde e educação, não são
funções do Estado. A função do Estado seria nos dar segurança, seria exclusivamente o poder de espada. Seria uma força de polícia para nos proteger de criminosos, uma força de exército para nos proteger de invasores externos, talvez um sistema legislativo ali muito simples, talvez um sistema judiciário ali com juízes ou alguma coisa assim, talvez. Aí são minúcias que são para ser discutidas aí pelo pessoal que trabalha com isso. Agora, o que eu posso dizer com certeza é que o Estado não deveria estar se metendo na nossa vida no nível que se mete. Para algumas pessoas isso é quase anarquia, mas não é anarquia exatamente, né? Eu tenho um vídeo longo aqui no canal chamado Teologia do Livre Mercado, em que eu tento argumentar a esse favor. A ideia de que o mercado deve ser livre, o governo não deveria estar se metendo dentro das relações trabalhistas. Eu tenho também um artigo publicado do Teologia Brasileira, que depois foi publicado numa versão maior nos Anais do Congresso de Liberdade Econômica do Mackenzie, depois publicado terceira vez numa versão ainda maior na revista multidisciplinar do Instituto Mises, acerca de preço justo. Também dá pra você ler lá e você ter uma visão maior sobre como eu penso essas coisas. O que mudou no seu posicionamento político das eleições até aqui? Nada, meu posicionamento político é fundamentalmente o mesmo. Mudou a minha visão de figuras políticas. Eu ainda penso exatamente do mesmo jeito. O que eu mudei, basicamente, foi de achar que o governo Bolsonaro não seria tão ruim, certo? Eu nunca achei que o Bolsonaro seria o salvador da pátria. Desde antes das eleições, eu votei no Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. No primeiro turno, não porque ele me parecia a melhor opção, mas porque ele me parecia a única opção possível de desbancar o candidato do Partido dos Trabalhadores. E no segundo turno, porque era ele ou a volta do PT, que naquele momento protagonizava o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Não acho que o impeachment foi golpe ou algo parecido. O impeachment, claro, ele surgiu dentro de um cenário político de desgosto ao governo Dilma. Se o governo Dilma fosse economicamente bem estabelecido, não haveria cenário político para estabelecer um impeachment. Mas eu fui convencido nas leituras da época de que o que ela fez realmente configurou tipo de comportamento passível de impeachment. Aí os juristas aí vão argumentar um do lado, um do outro. A minha opinião é essa. Se você não gosta, tudo bem, engula ou ignore. Né? Mas então eu acreditava que o Bolsonaro era realmente um político ruim. A carreira do Bolsonaro nunca foi uma boa história. Nunca comprei a ideia de que ele era um político tão bom, mas tão bom que não conseguia fazer muita coisa. Todos os projetos que ele passou lá, tudo que você vai ver, muita coisa era virtualmente irrelevante. Mas eu não imaginava que ele fosse corrupto, não é? E as acusações que são lançadas contra o Bolsonaro, por mais que até agora não haja nenhuma condenação formal, as provas que são postas a público me convencem de que ele realmente está envolvido com certos esquemas, ele e a família dele. As desculpas que ele dá não me convencem. E eu espero que, se de fato ele for realmente corrupto, como tudo indica que ele seja também condenado aí no que tiver que ser. Então eu não imaginava que o governo Bolsonaro ia protagonizar também escândalos de corrupção, muito menores que os escândalos anteriores, com certeza, mas ainda são escândalos terríveis e eu não estou aqui para passar pano para corrupto nenhum. Então o caso Queiroz, rachadinhas, tentativas de interferência na Polícia Federal, tudo isso são coisas que para mim só são absolutamente absurdas e não deveriam ser comportamento de presidente nenhum. Iago, mas se você não apoiar o Bolsonaro, o PT volta e o PT é muito pior e tal. Esse tipo de argumentação não me convence, tá bom? Eu não vou me sujeitar a quem quer que seja, simplesmente por medo de alguém pior aparecer. Eu me arrependi do meu voto? De forma alguma. Se eu, com todas as informações que eu tenho até agora, fosse votar de novo, eu votaria exatamente do mesmo jeito. Falaria provavelmente as mesmas coisas que eu falei. Agora, que o governo Bolsonaro se tornou uma grande decepção, mesmo esperando muito pouco dele, bom, pra mim, se tornou. E minha preocupação anterior às eleições, que era a preocupação do modo como as pessoas idolatram a figura do Bolsonaro, se tornaram ainda mais pungentes em tempos em que o Bolsonaro tá sendo ainda mais erigido no coração de algumas pessoas como uma figura mitológica, mesmo com todos os defeitos e falhas do governo dele. Então a minha preocupação hoje é muito maior com o fenômeno da idolatria política manifesto no governo Bolsonaro, um fenômeno que existiu com outros governos, claro. Existe desde a Mesopotâmia, desde o segundo triunvirato, sabe, em todo lugar existe idolatria política, mas me chama a atenção como isso se manifesta hoje em dia. O que você pensa sobre monarquia? Um rei como parte de um poder moderador parece uma ideia muito elegante para resolver alguns problemas sociais, mas não me parece factível acreditar em um retorno de uma monarquia. Em países onde monarquias existem, eu provavelmente não seria lá um militante da ruptura com um ambiente monárquico, mas eu acho ridículo o esforço de tentar restabelecer uma monarquia no Brasil, até porque nós podemos pensar em modelos, já que é para criar uma ruptura tão grande, em modelos de poder moderador que funcionem talvez tão bem ou melhor do que a figura de um rei. O que acha do João Amoedo e do Partido Novo? Porque não votou, votaria neles. O meu plano inicial era votar no Amoedo no primeiro turno, mas o Amoedo ele começou a dar umas ratas muito grandes, quando ele tentou não se posicionar direito com relação ao aborto, quando ele começou a se manifestar a favor de taxação de igrejas, isso se tornou um pouco... fez ser difícil pra mim votar nele. O Amoedo não teve muita personalidade, né? Ele é almofadinha demais pra conseguir ganhar a um público como brasileiro. Eu acho que ele precisava ser menos almofadinha pra conseguir ter votos do Brasil inteiro, né? Pra ele conseguir alcançar a grande população, a grande massa de eleitores que poderia alcançá-lo. Ele tinha que entrar em certas pautas morais, ainda que seja pra dizer que ele não ia intervir em pautas morais, mas ele precisava entrar no assunto e ter um discurso não necessariamente inflamado, mas um discurso mais atrativo nesse sentido. Eu acho
acho que o Amoedo como comunicador político, ele nunca vai conseguir muita relevância. Bem, mas eu não sei, eu não sou profeta, eu não posso saber o futuro. Não votei nele porque ele não pareceu um oponente que venceria aqueles que a gente estava tentando tirar. É a favor da legalização da maconha e outras drogas? Não. Eu acho que é um assunto difícil, certo? Eu acho que os argumentos em termos de princípio de liberdade me colocariam dentro dessa esfera de legalizar todas as drogas. E aqui eu tô falando de drogas pesadas principalmente, né? Mas, mesmo como liberal, para mim é muito complicado analisar isso friamente, de forma simplesmente principiológica, axiológica, de o governo deveria impedir as pessoas de colocarem no próprio organismo o que elas quiserem. Em termos principiológicos, eu diria não. O governo deveria impedir que as pessoas consumissem drogas. Mas, como pastor, pra mim é muito, muito grave aquilo que eu vi no mundo das pessoas que são adictas, né? E é uma destruição muito grande. Então, acaba que pra mim, analisar isso de forma fria e meramente principiológica é muito difícil. Porque eu sei o que é que as drogas geram nas pessoas. Provavelmente, como liberal, eu seria contra a proibição do consumo de drogas se nós estivéssemos num ponto zero. A sociedade começou hoje, né? E nada é proibido e começa a se criar um sistema de leis. A gente deveria proibir as drogas? Provavelmente eu diria não. Mas como um conservador, eu provavelmente seria contra a desproibição. Já tá proibido? Deixa proibido. Não precisa desproibir, não. Deixa como tá, que eu tenho medo do que isso geraria em tantas pessoas. Esse claro que é um argumento emocional, explicando por que é que eu não gostaria dessa ideia, das pessoas poderem se destruir livremente. Tem muita proibição, já tem muita regulação ridícula de coisas boas que a gente quer fazer, que o governo nos impede. Eu não vou ficar militando para que o governo nos permita a fazer coisas ruins. O governo nos impede de fazer tantas coisas boas, para que eu vou militar para que ele me permita dirigir sem cinto ou andar de moto sem capacete, sabe? Deixa lá. Se a gente for discutir sobre liberdade, quando o governo tiver bem menor do que realmente está e houverem poucas regulações, a gente discute coisas, né, mais polêmicas. Até lá, não precisa entrar nesses assuntos. Não é um debate relevante para o cenário nacional. Agora, é um argumento relativamente elegante de uma perspectiva liberal contra a liberação de todas as drogas. John Stuart Mill é um dos que colocam essa questão, que ninguém pode ser livre contra a liberdade. Ninguém pode ser livre para destruir a própria liberdade. Uma vez que as drogas é algo que tira de você a sua capacidade de raciocinar de forma coerente e tira de você a capacidade de largá-las, já que você se torna escravizado quimicamente àquilo, liberar as drogas é legislar pela liberdade de destruir a própria liberdade. Seria como liberar a escravidão sem cláusula de saída. Eu posso voluntariamente entrar numa relação de escravidão, mas aí eu não tenho mais meios de sair dela nunca. Você tem um contrato sem cláusula de saída, não é liberdade de fato. Liberar as drogas seria liberar que as pessoas acabassem com a própria liberdade. Então é um exercício político legislativo de liberdade para que as pessoas possam destruir a própria liberdade. Isso parece diminuir de fato a liberdade das pessoas e não aumentar. É um argumento filosoficamente muito coerente? Eu acho que sim. Eu acho que é um argumento um tanto elegante, por mais que eu seja enviesado na análise dessa situação. Para alguns eu não sou liberal bastante, desculpe, mas certamente é o modo como eu tenho analisado essa questão. Então não sou a favor da liberação das drogas, porque o aspecto humano para mim chama mais atenção do que o aspecto político, e porque eu acho que até politicamente, em termos de filosofia política, existe um argumento bem elegante para se levantar contra a liberação das drogas. Acredita que o Luciano Huck tem possibilidade, caso candidato de ser um bom presidente? Cara, eu sei lá qual é a do Luciano Huck, eu não sei o que é que ele pensa direito, eu não tenho a menor ideia do Luciano Huck, sinceramente. O que acha do posicionamento político do Nando Moura? Eu não tenho muito o que ficar falando dos outros, eu não gosto de falar dos outros, principalmente falar de pessoas com quem eu tenho algum contato pessoal, né? Pra mim isso é fofoca, tá ligado? Ficar falando dos outros, pessoas que eu conheço, que eu poderia ligar ou dizer qualquer coisa, né? Mas o Nando Moura, apesar de todas as críticas que eu já fiz de forma um tanto pública a comportamentos que ele tem, né? Envolvendo algum nível de discurso de violência, política, palavrões, esculhambação metodológica e tal. Eu já falei sobre isso publicamente, não citando o Nando Moura diretamente, mas sobre comportamentos que não são compatíveis com um bom debate político. E eu já falei a ele pessoalmente, seja por ligação, seja na casa dele, quando eu fui na casa do Nando Moura. Então, se vocês querem que eu critique o Nando Moura ou julgue o Nando Moura, eu não vou fazer isso, a não ser que eu tenha um bom motivo, a não ser que ele se comporte de uma forma que eu acho que precise de uma repreensão pública, digamos assim, ou de uma crítica pública, o que quer que seja. Não teria problema nenhum, ele não paga minhas contas, eu não pago as contas dele, ele não precisa que ninguém pague as contas dele, além dele mesmo, né, mas aí é outro assunto. Mas eu acho que é descortês, eu acho que é deselegante, eu acho que é até um nível de trairagem mesmo, assim, de relacionamento humano, uma pessoa com quem você tem contato, você fazer algum vídeo falando ou julgando ela diretamente. Por isso que eu falo sobre coisas e comportamentos de forma geral que eu desaprovo, que poderiam ser críticas ao Nando Moura diretamente, mas que eu não faço a ele diretamente, que eu faço a um grupo de forma geral que age dessa forma, eu acho que é melhor, né? Mas tem uma coisa no Nando Moura que eu acho muito legal, é o fato de que ele foi uma das poucas pessoas que foi honesta com relação às próprias crenças envolvendo a eleição do Bolsonaro. Ele lutou muito para que o Bolsonaro fosse eleito, e a partir do momento que o Bolsonaro não agiu da forma que para ele pareceu coerente, ele
colocou a própria reputação, o próprio dinheiro, o próprio público, tudo aquilo que ele tinha em risco para se levantar contra as coisas que o governo Bolsonaro estava fazendo. Eu achei muito coerente, achei uma coisa louvável da parte do Nando Moura, ele ser coerente com os próprios princípios, não vender a própria vida, o próprio coração, o próprio canal, as próprias ideias a um governo político. Ele teria muito a ganhar continuando do lado do governo, né? Muita gente ganhou muita coisa fazendo isso e o Nando Moura certamente seria um dos principais comunicadores do governo se ele tivesse colocado à disposição. Mas o Nando Moura é um cara que faz o que ele quer, ele é muito honesto acerca do que ele gosta de fazer e ele foi, né, seguindo o próprio caminho. As críticas que eu faço de forma geral a certos comportamentos de comunicadores políticos ainda estão aí, todo mundo pode lê-los, mas eu acho que essa é uma coisa que é muito vantajosa a se considerar acerca da postura do próprio Nando Moura. Agora, de resto, vocês conseguem perceber quais são as diferenças entre o meu jeito de falar acerca de política e o dele. Se você vê isso, Nando, um abraço aí pra você, que Deus lhe ajude, que lê lá os livros de teologia que eu te mando. Imposto é roubo? Pode ser, tá bom? Quando a gente lê Romanos 13, Paulo diz, é por isso que nós pagamos impostos. Pagamos impostos por quê? Porque o governo louva os bons e pune os maus. Ou seja, há um motivo para que a gente pague imposto. Quando Jesus é perguntado, né, se deveria ser entregue a César a moeda pertencia a César e as moedas eram emprestadas ao povo. Havia a esfinge de Nero nas moedas. Então era para ser dado a César aquilo que pertencia a César, mas a Deus aquilo que pertencia a Deus. Então Jesus não questiona a validade de pagar imposto, se pagar imposto era algo bom ou algo ruim, ele diz que a gente paga, né? Nós pagamos impostos, nós não somos criminosos, nós nos sujeitamos, seja algo bom ou algo ruim. O motivo pelo qual a gente paga imposto é para sermos bons cidadãos e não sermos punidos como homens maus. E também porque é para isso que esse dinheiro vai ser usado. Então me parece que o dinheiro que é tomado dos pagadores de impostos para qualquer outra coisa que não seja para a punição dos maus, para manter a instituição estatal no seu esforço de polícia e de exército, me parece um dinheiro que está sendo usado contra as funções do Estado. Então a gente teria roubo nesse imposto. Então a pergunta é, Iago, imposto é roubo? Eu vou dizer, em qualquer Estado moderno, o imposto está sendo. Ele está sendo roubado porque ele está sendo simplesmente subtraído pela via da corrupção, mas também está sendo usado para outras coisas que não sejam sustentar uma função mínima do governo civil. Por que o socialismo não funciona? Por uma série de motivos. Primeiro, que toda intervenção estatal, totalitária ou autoritária não funciona. E segundo, porque você tem uma série de problemas com o socialismo. Você não tem possibilidade de cálculo econômico dentro de um governo socialista. Ludwig von Mises já explicou isso. Você não tem meios de transmissão de informação econômica na sociedade através de um sistema de preços artificial. Friedrich Hayek já explicou isso. E os homens, não é, acabam usando do seu poderio para serem homens e manifestarem o seu pecado e o seu mal contra outras pessoas, tentando criar da sociedade algo que elas querem. Lord Acton já falou isso, que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton foi um grande liberal, né, e dar poder demais na mão de quem quer que seja, como acontece no governo socialista, é destruir a vida das pessoas, porque ninguém deveria ter tanto poder assim. O que você pensa sobre comunismo, né? O comunismo é uma desgraça, que matou mais pessoas no mundo do que o próprio movimento nazista, né? O comunismo, como ideologia, veio aí justamente ao lado do nacional-socialismo, ao lado dos movimentos fascistas, como uma das grandes desgraças políticas da história do mundo. E nada de bom pode sair de um movimento comunista, justamente por causa de tudo aquilo que ele se propôs historicamente, daquilo que ele foi na prática por aí, né? Até quando a gente vai continuar tentando? É a pergunta que eu fiz uma vez na universidade estadual aqui no Ceará, diante da comunidade estudante de esquerda, né? Até quando vocês vão continuar tentando implantar esse tipo de regime com o número de mortes que esse tipo de regime gerou ao longo da história do mundo? Então, o comunismo é uma coisa a ser completamente rejeitada. Eu acho que nenhum movimento totalitário deveria ser aprovado, querido, desejado por quem quer que seja. Eu falo bastante sobre comunismo, os problemas do comunismo, no artigo Utopia como Religião, foi publicado na revista do Instituto Mises, onde eu desenvolvo a ideia dos movimentos utópicos marxistas e outros movimentos utópicos pós-iluministas, seja o socialismo utópico, seja o dito socialismo científico com Karl Marx, e tento mostrar como esses movimentos eram basicamente movimentos de violência religiosa que devem ser descartados dentro de uma sociedade como a nossa. Você faz parte do MBL? Não, certo? Eu não faço parte do MBL, eu não sou filiado a nenhum partido político, eu não faço parte de nenhum grupo político, além do Instituto Mises Brasil, eu sou um dos especialistas deles, um dos professores dele, fui podcast deles. É um think tank liberal, que tem pessoas das mais variadas posições liberais, né, ali dentro. Talvez eu seja um dos poucos não ANCAPs do Instituto Mises, é um ambiente muito plural de debate de ideias, tem sido muito bom o relacionamento com o pessoal lá, mas não faço parte do MBL. O meu relacionamento com o MBL é muito pouco, na verdade, por mais que o pessoal trate como se eu fosse aí alguém ligado ao MBL. Até hoje
todas as minhas participações no MBL foi um vídeo sobre religião e política que eu gravei lá na sede do MBL com o Ricardo Almeida, uma participação no Congresso Nacional do MBL, onde eu dei uma palestra sobre religião e política, e uma entrevista que eu dei pro MBL, no MBL News recentemente, sobre religião e política. Então, em tese, os assuntos que eu sempre trato são assuntos envolvendo religião e política. O pessoal da MBL gostou de mim por algum motivo porque eu sou liberal e me chama de vez em quando, e por 3 vezes eu participei de alguma coisa envolvendo o MBL. Mas é tudo isso. Eu não sou amiguinho íntimo de ninguém, eu não tenho... O pessoal não tem tempo de ficar batendo papo também com todo mundo, né? Então, de vez em quando eu troquei algumas conversas com o Fernando Holliday. O Holliday é quem eu mais tenho contato no MBL. E a gente fala um pouco sobre teologia, na verdade. É um assunto que a gente mais conversou até hoje. Troquei algumas conversas com o Kim, entrevistei ele uma vez no podcast do Instituto Mises. Conversei um pouco com o Renan. Ele veio palestrar aqui em Fortaleza. A gente teve um jantar junto e a gente sentou perto e bateu algum papo. E eu acho que eu já conversei com o Arthur Duval no Congresso do MBL. Eu acho que é isso, né? Não tenho nenhuma intimidade, não tô envolvido em nenhum projeto, em nada, não apoio o MBL, eu não sou apoiado pelo MBL. Se o MBL quiser me apoiar, eu tô aceitando, certo? Sim, se quiserem me pagar pra eu falar o que eu já falo de graça, eu acharia maravilhoso. Mas eu continuo falando as coisas que eu acredito, então é isso. Iago, mas você falar no MBL, falar com eles, isso não valida? Eu vou dar entrevista onde quer que me coloquem, tá bom? Eu sentei com o Pirula, que é ateu, gravei vídeo no canal dele, ele no meu canal. Sentei com o Francisco Hatz, que é católico, que participou aqui do canal. Já gravei podcast com 2 católicos também. Sentei lá com o pessoal do MBL pra falar. E se for convidado em outros ambientes, se eu tiver a oportunidade de falar o que eu acredito, eu também vou, mesmo que sejam ambientes hostis. Então, se a CUT me chamar pra dar entrevista, eu vou. Se o PT me chamar pra dar entrevista, eu vou. Se o pessoal, sei lá, de onde quer que seja me chamar pra falar, estarei lá falando. Eu fui no Pânico, na rádio, né? E o pessoal do Pânico lá tem gente de todo jeito. Eu fui no Flow Podcast, né? O Monark lá é maconheiro, né? Um beijo, Monark, meu amigo. Gosto de você. Falando lá de maconha. Falaram de sexo, tá lá, são 2 agnósticos, eu acho que o Monark é ateu, o Igor eu acho que é agnóstico, é um ambiente completamente fora do ambiente normal de igreja, e eu tava lá sentado falando, isso significa que eu tô apoiando maconheiro, sei lá, apoiando o consumo de maconha? Não, eu fui convidado pra falar e eu fui falar. Se o Eduardo Bolsonaro, que tem meu número, me ligar e disser, ei, ô Iago, doido, maluco, vem falar aqui no Terça Livre, sei lá, e rapaz, eu vou, falo, e é um ambiente completamente oposto, não é, às coisas que eu acredito. Você prefere o Lula ou o Bolsonaro? Lembra do Cidade de Deus? Você prefere o tiro na mão ou no pé, né? Hoje eu ainda prefiro o Bolsonaro, obviamente, principalmente por causa de todos os esquemas de corrupção em que o Lula estava envolvido. O Lula me parece um peixe grande da corrupção, muito mais do que o Bolsonaro. O Bolsonaro parece mais um corrupto sem muita classe, da baixa laia. Enquanto o Lula parece um corrupto muito mais capaz, né, de fazer o mal. Como eu disse várias vezes, né, antes das eleições, olha só, antes do primeiro turno, que votar no contexto brasileiro é escolher quem vai ser o dono do teu cativeiro, né? Quem é que vai comandar o cativeiro? Eu sou um cara em cativeiro, eu tô preso, eles estão tomando meu dinheiro, cerceando a minha liberdade, dizendo como é que eu tenho que viver. Eu vou votar no cara que parece ser mais dócil, que parece que vai me prejudicar menos. Não significa que eu vou amar o cara, que vou ter síndrome de Estocolmo, que, meu Deus, mito, e colocar no ombro, porque ele vai me livrar das amarras. Pra mim, todo mundo que tá lá tá me prejudicando, está me fazendo mal. Nenhum deles está lá porque me ama, ou porque quer meu bem. Eles estão lá em projetos particulares de poder. Então, eu ainda votaria de novo no Bolsonaro? Votaria, mas gosto do Bolsonaro? De forma nenhuma. Simplesmente, hoje, dentro do cenário político dos que poderiam estar lá, ele pareceu apenas a opção menos perigosa. Mas, pra mim, ele é perigoso tanto quanto os outros. Nazismo é de esquerda? Depende de como você quer analisar isso, certo? Você quer analisar historicamente, né? Como movimento político, o nazismo cresceu das direitas, né? O nazismo veio como movimento de pauta direitista dentro do cenário político histórico. Agora, dentro do ambiente de ciência política, dentro do tipo de governo e do tipo de pauta que foi praticada pelo nazismo, o nazismo possuiu um modelo de governo de esquerda. Você teve controle de preço, controle de salário, tomada de propriedade privada. Você teve um governo de pautas à esquerda, mas ele cresceu politicamente à direita. Bem, você tem que saber o que é que você está querendo dizer com isso. Porque perguntar isso não é fazer a pergunta toda. Então a resposta nunca vai estar completamente certa. Aborto. Sou contra aborto em toda e qualquer situação. Liberação do aborto de forma alguma, porque há uma vida humana ali no ventre da mulher. Em caso de estupro, não. A única situação em que eu acho factível pensar em liberação do aborto é quando existe risco real à vida da mãe. Então, você tem ali, não simplesmente um aborto, digamos assim, mas um momento de conflito de vidas. Então, para salvar a vida da mãe, então vai ser sacrificada a vida da criança, seja prematuramente, aquela morreria no processo da gravidez, como provavelmente uma gravidez nas trompas, uma gravidez ectópica, ou mesmo que aquela criança fosse desenvolver corretamente, a mãe morreria no processo. Então, é escolher entre uma morte e outra. Então, se tem um conflito ético, aí já é outra questão. Agora, em caso de estupro, em caso de anencefalia, o caso que seja, eu sou contra
a liberação do aborto. O que você acha do marxismo cultural? Tem vídeo sobre isso aqui no canal, é só procurar lá. Posse de armas, tem vídeo aqui no canal, é só você procurar lá, sou a favor do posse de armas. Propriedade intelectual, não sei, não tenho opinião formada. Já estudei muito sobre isso, mas eu acho que os dois lados do debate são muito frágeis. Eu não sei. Um dia terei uma opinião melhor sobre propriedade intelectual. Eu não falo muito a respeito. Vocês pedem muito vídeo. Fala em vídeo se pirataria é pecado. E eu nunca falo porque eu queria poder discutir sobre propriedade intelectual e eu ainda não tô satisfeito com nenhum lado do debate. Eu não pratico pirataria porque eu acho que é errado, assim. Eu acho que é imoral com as pessoas que participam daquele trabalho. Agora, em termos legislativos, eu não sei. Eu preciso chegar num estudo mais aprofundado sobre isso. Mas um dia eu falo a respeito. Você perdeu as esperanças na política brasileira? Nunca tive, meu patrão. Nunca tive. A imaginação totalitária, os perigos da política como esperança. Francisco Hatsu, valeu. Você assumiria algum cargo político? Olha, aprendi assim, né? Nunca diga dessa água não beberei. Mas não está nos meus planos. E não está nos meus planos que isso em algum momento faça parte dos meus planos, certo? Assim, se eu for convidado pra alguma coisa envolvendo isso aí, assumir uma pasta aqui, acolá, numa prefeitura, não sei. Aí seria uma coisa que eu pensaria mais tranquilamente. Mas agora participar de cargo eletivo, vereador, deputado, essas coisas, provavelmente eu nunca aceitaria trabalhar em algo desse tipo. Agora, aceitaria trabalhar em alguma pasta específica nesse sentido, assim, ainda pensando teoricamente, só pra não dizer que nunca faria nada, que nunca dessas águas nunca beberei. Mas, novamente, não faz parte dos meus planos de vida, não. Meu plano é ser pastorzinho de igreja local, gravar vídeo no YouTube, dar aula de teologia, escrever livro de teologia. Teologia é a grande área da minha vida, é isso que eu quero desenvolver. Eu acho que qualquer outra coisa seria me tirar do foco da minha vida. Mas, sabe-se lá, né? Vai que Deus me tira do ministério no futuro, vai que eu largo o pastorado, vai que eu entendo que chegou o tempo de ser pastor e agora eu vou fazer outra coisa. Aí não sei, né? Eu tenho menos de 30 anos, vou fazer 30 anos ainda. Eu não posso falar pra daqui a 20 ou pra daqui a 30, né? A vida dá muitas voltas, meu amigo. O mundo capota, mas não tenho vontade nenhuma. Gente, é isso. Eu acho que as principais questões que vocês colocaram foram respondidas, tá bom? Mas eu tenho outras perguntas aqui sobre política e tal. Bom, o objetivo aqui não é responder questões de política, o objetivo é fazer você me conhecer politicamente pra você saber onde me encaixar quando você for me xingar por aí. Tô cansado de ser chamado de comunista. Passei uns 6 anos aí sendo chamado de extrema direita por me opor ao abuso de petistas e de pessoas de índole altamente marxista dentro dos ambientes de igreja, principalmente com a teologia da missão integral, que é a versão protestante da teologia da libertação. Fui pessoalmente prejudicado uma boa série de vezes, quase participei de conflitos físicos, assim, de pessoas agressivas, porque eu falava mal das esquerdas, no período que a esquerda tá no poder. Agora que a gente tem um candidato de direita no poder, eu tô também criticando os abusos de uma posição de direita dentro dos ambientes protestantes, e agora eu sou comunista pra muita gente, a nova esquerda e tudo mais. Tudo bem, se eu sou criticado nesse nível pelos extremos, pelo menos eu me sinto tranquilo de estar sendo coerente, né, com as minhas próprias posições. Mas pelo menos essa é uma chance de você me conhecer melhor. Olha só, os próximos vídeos aí do canal vão ser mais voltados pra teologia, tá bom? Muito obrigado por me acompanhar até aqui, muito obrigado por ver esse vídeo até o final. É um vídeo bem diferente do que a gente costuma fazer no canal, mas é um jeito de tentar, digamos assim, passar por cima disso e tentar falar menos acerca desses assuntos. Pra quando eu abrir minha caixinha de perguntas no Instagram, vocês pararem de perguntar o que é que eu penso sobre política, Bolsonaro, Lula, o tempo todo, MBL, não sei o que isso enche o saco, tá bom? Aí, pronto, passa por cima disso e agora a gente consegue voltar pra alguns debates. Vocês meio que descobrem agora como fazer eu falar de qualquer assunto, né? É só ficarem perturbando sobre os assuntos até eu falar, né? Tô dando a corda aí pra vocês me enforcarem. Mas tudo bem. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Tem vídeo toda terça e quinta-feira, geralmente, sobre teologia. Sempre 10 horas da manhã. Um abraço a todos vocês. Valeu, negada. E tchau, tchau. Churururu, chururu, chururu, churururu, pa 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 pa, chururu, 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 chururu.